Dia, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de redação de hoje vai abranger o gênero textual, que é o poema. Nós estudamos prosa poética. Como nós estudamos prosa poética, eu quis entrar no assunto do poema para nós identificarmos a diferença entre uma prosa poética e a estrutura de um poema. Como podemos usar, o que é um poema. Tá? Lembrando que essa matéria já é para o 3º bimestre, então eu gostaria muito que vocês assistissem a videoaula e tentassem realizar as atividades solicitadas que eu coloquei para vocês, tá? Mas qualquer dúvida podem mandar por e-mail, que é o nosso canal de comunicação. Aqui eu coloquei a diferença entre poema e poesia. Poema é a poesia em verso. Então, poema não deixa de ser uma poesia, porém, é escrita em versos. Nesse gênero textual, predominam emoções e sentimentos diversos. Apresenta um conteúdo subjetivo e abstrato. A linguagem dos poemas é conotativa, ou seja, sempre no sentido figurado, o que dá ao poeta a capacidade de criar imagens, né, por meio da linguagem. Então, o poema é a poesia em versos, né? É uma linguagem mais conotativa, usa o sentido figurado, por isso que você pode escrever o poema captando qualquer objeto que esteja à sua frente. Se você quiser colocar felicidade, é um sentido abstrato, né? Felicidade é uma palavra abstrata. Você pode escrever um poema sobre a felicidade, sobre o amor, né? Sobre a violência, sobre a decepção. Então, você pode usar o sentido figurado quando você estiver compondo, né, um poema e usar palavras abstratas. Você tem essa capacidade de recriar, né? Criar imagens, criar um poema através de palavras abstratas e no sentido conotativo. E a poesia? A poesia é a produção literária que é encontrada em diversos tipos de texto, como poemas, o próprio poema, né? Letras de música, narrações, normalmente apresentam conteúdo subjetivo, inspirador, com o predomínio da sensibilidade. Então, a poesia, ela é um texto que você pode encontrar em qualquer lugar, numa letra de música, num bilhete que você pode ter escrito para sua namorada, ou um recado que você deixou para sua mãe, ou até mesmo numa narração, num texto narrativo. Você encontra poesia em tudo. Às vezes você vê uma flor e acha que aquilo é uma poesia, cria uma frase poética sobre aquela flor que você encontrou no seu caminho indo para a escola, para o trabalho, ou algum acontecimento, até mesmo na escola, pode virar uma poesia, porque a poesia está em tudo. O poema não, o poema você já tem mais aquele sentido de ter uma estrutura correta. A poesia está em tudo. Em tudo que você vê, em tudo que você toca, em tudo que você fala, tem um certo grau de poesia. Tem aquela sensibilidade. Tem algo que te inspirou a dizer aquilo. Estrutura do poema. O poema é composto de verso, estrofe, soneto, ritmo, rima e eu lírico. Verso é o nome dado a cada linha do poema. Então, cada linha daquele poema é um verso. E não uma palavra. A linha toda é um verso. Lembrando que o poema não é igual à prosa poética, que completa a linha toda do caderno, que é escrita em parágrafos. O poema não, tem uma estrutura certinha.
Estrofe é o nome que se dá ao conjunto de versos. Cada estrofe é separada por uma linha em branco. Então, você escreveu. Você está escrevendo um poema, aí tem, vamos supor, 4 linhas. Aí daquelas 4 linhas você vai pular uma linha ou deixar um espaço em branco e vai continuar a de baixo. Então, aquela separação se chama versos. Cada separação dessa é um conjunto de versos. Tipos de estrofes. Nós temos o monóstico, estrofe formada por um verso só. Você bota um verso em cada linha, né? Dístico ou parelha, estrofe formada por 2 versos. Tercetos, o trístico, formada por 3 versos. Quarteto ou quadra, por 4 versos. Quintilha, quinteto ou pentástico, 5 versos. Sextilha, sexteto ou hexástico, formada por 6 versos. Septilha, epiteto, epitástico, sétima ou septena, formada por 7 versos. Oitava ou octástico, formada por 8 versos. Nona, formada por 9 versos. Décima ou década, formada por 10 versos. Acredite ou não, tem estrofes formadas por 10 versos e tem estrofe formada por 11 ou mais também. Haja folha para escrever essa poesia, esse poema, porque cada estrofe ter 10 versos é muita coisa. Tem que ter imaginação. Soneto. Sonetos são poemas cujas estrofes se estruturam da seguinte forma: 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. Geralmente desenvolve uma ideia que é sintetizada na parte final do poema. Então, os sonetos, as estrofes deles são divididas dessa forma. Vai ter 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, e no final do poema vai passar uma ideia do assunto, sobre o que o poema está falando. Eu coloquei o poema de Camões, que é muito famoso, todo mundo já ouviu falar, que é O amor é fogo que arde sem se ver. Aí ele começa: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Uma estrofe com 4 versos. É o não querer mais bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca conter-se de contente, é cuidar que se ganha sem perder. Aí deveria ter 4 versos também, porque a linha não deu, o querer foi para baixo. Mas no poema original, essa estrofe também tem 4 versos. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem mata a lealdade. Uma estrofe com 3 versos. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário se é mesmo o amor. Aqui a estrofe também seria de 3 versos, que o amor não deu na mesma linha, passou para baixo. Mas esse poema, eu quis colocar ele, porque o original dele é formado de 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes formados por 4 versos e 2 tercetos. 2 estrofes formadas por 3 versos. E no final ele sintetiza: se tão contrário a si é mesmo o amor. O que quer dizer o amor? Para que serve o amor? Por que o amor é tão contraditório? Então, no final, ele sintetiza a informação que ele quer passar. Depois vocês peguem o poema original e dê uma analisada melhor. Rima. Rima é feita entre um verso e outro, designada a repetição de fonemas, sons, idênticos ou semelhantes. Pode ser idêntico ou não. Geralmente na sílaba final da palavra. Então, a rima sempre vem na sílaba final da palavra, que pode ser idêntico o som ou não. Eu coloquei um pedacinho aqui
de um poema sobre a bandeira de Francisco de Aquino. Salve a bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz, palho sagrado sob o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Então ele rimou querida com palpita e luz com cruz. Então sempre sai a rima na sílaba final das palavras, tá? E é feita entre um verso e outro. Tá vendo que tá intercalando? Querida, aí vem luz. Aí depois palpita, que rima com querida, teve um verso entre as duas. E cruz teve o verso entre luz e cruz. Ritmo. O ritmo está inserido em nossa vida em tudo, ou quase tudo. Ele pode ser visto em desfiles, quando a torcida organizada canta seu hino, ou em qualquer situação que haja repetição regular de movimentos ou som. O ritmo é responsável pela estrutura melódica do texto poético. É marcado pela sucessão de sílabas átonas e tônicas dentro de um verso do poema. Então, é a repetição da sílaba átona ou tônica e é sempre o ritmo vai de acordo com o movimento. Por exemplo, às vezes você está dançando um pagode, sambando. Aí está tocando lá a batida do pagode, tem um ritmo. Mas você está totalmente ao contrário. Em vez de pagode, você está no forró. Está sem ritmo nenhum. Então, o ritmo está em tudo em que nós vivenciamos. Para tudo se tem um ritmo. Eu coloquei um trecho do poema Morte a Cavalo, de Carlos Drummond de Andrade, para vocês verem só a melodia entre a sílaba átona e sílaba tônica. Ó. A cavalo de galope, a cavalo de galope, a cavalo de galope, lá vem a morte chegando. Tá vendo a repetição? Ele repete 3 versos. No quarto, ele dá um desfecho. Então, há uma sintonia entre sílabas átonas e sílaba tônica. A cavalo de galope. Aí já no final já é uma sílaba mais tônica, mais fechada. E no início já é uma sílaba mais aberta, mais átona. O eu lírico. O eu lírico é a parte mais importante do poema. É o ser abstrato, uma voz que fala no texto, a qual nem sempre coincide com o poeta, que é o autor do texto. Essa voz expressa os sentimentos, as emoções e os desejos do poeta. Então, o eu lírico é a voz que fala no poema, é a composição do poeta, é aonde ele vai expressar os sentimentos, as emoções e os desejos dele, ou de alguma coisa que ele tenha admirado, visto e transformou num poema. Eu peguei um trecho do poema da Cecília Meirelles que diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Tá vendo que esse trechinho também tem rima? Existe com triste, completa com poeta. Sempre no final da sílaba. Então, ó, o eu lírico, ela está expressando a voz dela, está expressando o sentimento dela. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, está expressando a emoção dela dentro dessa poesia. Eu coloquei aqui também um poema que é escrito A Porta, que é muito interessante também, porque é um poema abstrato. Por isso que eu quis colocar para vocês, que mostram coisas abstratas. Eu sou feita de madeira, madeira mateada morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou inteligente. Eu fecho a frente da casa, eu fecho a frente do quartel.
fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta para o céu. Então é um poema com palavras abstratas. Ó. Ela diz que é inteligente. Inteligente é uma palavra abstrata. E tem um ensinamento. Ela fecha tudo e só vive aberta para o céu. Então, está de portas abertas para o céu, para quem quiser entrar. Atividade. Você vai usar a criatividade e criar um poema de 6 estrofes, cujo título seja Infância. Então, você não esqueça de criar, quando criar os seus poemas, usar ritmo, usar rima, verso, estrofe, tudo isso que foi aprendido. Ser o eu lírico do poema, expressar o sentimento dentro desse seu poema. Então, eu quero que vocês criem um poema, me mandem por e-mail. Esse exercício é parte do terceiro bimestre. Quando nós voltarmos, nós vamos voltar focando nesse assunto. Eu quero que vocês tirem a dúvida qual foi a dificuldade de vocês em escrever esse poema, o que vocês acharam. E tragam para a nossa sala de dúvida para ler o poema, para o seu colega entender o que você quis passar com esse poema, qual foi o ensinamento que você vai trazer para a gente. Tá bom, crianças? Então, por hoje é só. Dúvidas podem mandar por e-mail.